Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, a gente está na quarta parte, né, do plano de negócio. Tenho feito aí acompanhamento, já enviei os vídeos das últimas partes. A primeira e a segunda parte foi a parte que a gente contou com a N1, né, lembrando que a equipe ainda não enviou a parte parcial, né, deverá enviar, né, mesmo em atraso eu vou estar recebendo, com algumas, obviamente com algumas condições, né? Não vai ser da mesma forma como o prazo real, avaliado da mesma forma, vai existir a diferença, certo? Deixa eu, ó, agora foi. E aí, pessoal, algumas pessoas têm questionado, têm perguntado a respeito aí sobre partes, né? Inclusive sobre a parte financeira, né? A parte financeira estará no próximo vídeo, né? Já vai estar disponível já o quanto antes, então estou preparando todos os vídeos já para que vocês possam adiantar o trabalho, né? E a gente termine e ainda tem um tempo de sobra para que vocês possam se preparar para a apresentação. Bem, então vamos lá para o plano operacional. Certo? O plano operacional é bem tranquilo, é bem simples, bem pequeno, né? Que diz respeito aí à parte da estrutura física, certo? De estrutura física e localização. Então, como vocês já perceberam, quem já deu uma olhadazinha, ele inicia aqui falando sobre o layout, né? O layout ou arranjo físico. Então, o que é o layout? O layout é todo o desenho, a estrutura, o formato que a empresa ela vai assumir, certo? Então, ele diz aí, olha, desenha abaixo um esquema de como ficarão as principais áreas e como serão alocadas máquinas, equipamentos, móveis, etc. Então, aqui, uma linguagem mais comum seria dizer que você iria fazer uma planta da empresa, né? Então, você pode desenhar à mão e depois colocar a imagem no plano, né? Então, quem tem habilidade para fazer aí em algum sistema no computador poderá estar fazendo, certo? Essa estrutura, esse layout, pensando em como vai ser mais ou menos, né? Então, tentar fazer aí com os detalhes que vocês já tiverem, certo? Então, usem a criatividade, usem aquele membro da equipe que tem mais desenvoltura para desenho, para essa coisa do tipo, e coloca ele para fazer, certo? Pronto. Depois de fazer essa planta, né, no tópico 4.2, ele vai falar sobre a capacidade produtiva, comercial e serviços. Pronto, então essa capacidade produtiva, ele inicia aqui, ó, qual será a capacidade máxima de produção e comercialização? Essa capacidade máxima, você vai definir aqui o valor, a quantidade máxima de produtos comercializados, por exemplo, diário ou mensal. Vamos imaginar que seja uma empresa comércio que a gente esteja tratando, né, de comercialização. Então, se for uma empresa de comercialização, que produz, vamos dizer que eu estou montando uma empresa que produz cadeiras, né, uma indústria de cadeiras, cadeiras de alto padrão. Né? Então, qual a capacidade máxima de produção de cadeiras que eu tenho por dia e por mês? Certo? Então, eu consigo fazer se eu utilizar todo o meu pessoal, né, das pessoas que eu terei na empresa, né, que você imagina que você deva ter mais ou menos pensado. Se você não pensou, você vai começar a pensar nesse tópico, que vai ter a parte aí que vai tratar da parte pessoal, né? E aí esses recursos profissionais, essas pessoas, junto com o aparato tecnológico, junto com a estrutura, pensando em todas essas particularidades, quantas cadeiras eu vou conseguir fazer por mês, certo? Então, essa capacidade máxima aqui você vai definir, certo? Obviamente, e aí é preciso você pensar nesses aspectos que eu falei para você ver especificamente qual seria a capacidade máxima da empresa. Qual será o volume de produção e comercialização iniciais? Pronto. Então, veja bem, a empresa tem capacidade máxima de produzir, digamos, 1.000 cadeiras por mês. Só que inicialmente, né, quando a empresa ela começa a operar, normalmente ela vai se adaptar ao mercado, o cliente vai começar a conhecer ela, né? Então, a empresa ela não inicia produzindo na sua capacidade máxima. Pode fazer isso? Pode, tudo depende de como a empresa foi implantada, depende de como foi a questão mercadológica, o marketing feito, né, como é que foi o planejamento de implantação dessa empresa, a localização.
depende da forma de merchandising, depende de muita coisa. Porém, é comum que a empresa, quando ela inicie produzindo abaixo de sua capacidade. Né? Ela inicia com um valor menor, uma quantidade menor, para testar o mercado e a partir daí ela começar realmente a produzir, se possível, na sua capacidade máxima. Né? Embora do ponto de vista de produção, produzir na capacidade máxima não é algo aceitável, não é algo legal, certo? O ideal é produzir deixando uma margem de segurança. Né? Por quê? Porque quando se produz na capacidade máxima, as máquinas estão na capacidade máxima, as pessoas estão na capacidade máxima, elas tendem a ter uma deterioração, uma depreciação, né? Tanto humana quanto das máquinas, maquinário, e isso acaba encarecendo muito o produto. Então a máquina ela pode sobreaquecer e quebrar, né? E aí vai ter um gasto aí com manutenção, um gasto até mesmo com reparação de máquina, ou pode deixar toda a equipe muito estressada por um trabalho muito árduo, muito pesado, né? Trabalhando sobre alta pressão. Então, isso aí também pode causar um certo problema no clima organizacional. Então, perceba que trabalhar na capacidade máxima nem sempre é o ideal. Então, aqui, a comercialização inicial, você vai definir, inicialmente a gente vai começar trabalhando aí com 50% da capacidade, 40% da capacidade. Isso aí você define, estipulando aí mais ou menos o mercado e o público que você vai atender. Depois, no item 4.3, sobre os processos operacionais. Descreva como serão feitas as principais atividades do negócio. Certo? Então, aqui, como serão as atividades operacionais da empresa? Certo? É uma indústria, é um comércio, é um serviço? Dependendo do setor, vai modificar algumas coisas. Né? Então, pelo que eu percebo, tem muitas empresas de serviço, por exemplo. Então, como serão feitas as atividades? Né, desse serviço. Atividade aí de entretenimento turístico, né? Entretenimento, ou serviço de beleza, ou serviço de estética, serviços de limpeza, o que quer que seja. Quando você coloca o serviço, aí você vai basicamente fazer aqui, basicamente como se fosse um organograma, né? Então, definir com um organograma, não, um fluxograma, né? Não pode trocar as palavras. Um fluxograma, basicamente você definir quais são as etapas dessa atividade. Inicialmente é feito um diagnóstico do problema a qual eu estou vendendo, por exemplo, estou fazendo vendendo um serviço de limpeza. Então, inicialmente, uma pessoa vai até a empresa, vai fazer o diagnóstico do ambiente, ver quais são as necessidades de máquinas a serem utilizadas para limpeza e quais são os produtos e tudo mais. Aí depois é enviado uma equipe com 2 profissionais que serão conduzidos através de um transporte X. Então, você vai basicamente explicar como é que vai ser feita a atividade, certo? A atividade ou as atividades, depende aí da quantidade de atividades e produtos que você comercializa. Se você é uma empresa comercial, você vai dizer como que já que é comércio, né? Então é revenda, então como é que é feita a questão da compra, o produto vai ser armazenado como é que vai ser o processo de venda, vai ser vendedor interno, vai ser vendedor externo, vai ser via internet, né? Como é que vai ser a distribuição, vai ser o transporte próprio, transporte terceirizado, vai ser correios, enfim, detalhar especificamente toda a atividade, certo? Então, ah, se for comercial, desde a compra, né? Se você quiser ir até de maneira mais criteriosa, desde a identificação da necessidade de compra, né? Como é que eu sei que eu devo comprar alguma coisa, e aí passa por todo o processo até o produto chegar na empresa e depois enviar o produto até o cliente, certo? Então, é só descrever mesmo, né? Eu falei aqui alguns detalhes, você coloca adaptado de acordo com a sua. Eu vou comercializar vários produtos. Não tem problema, né? Pode criar essa atividade de comercialização geral, não precisa dizer venda de produto X, venda de produto Y. Não precisa colocar venda para cada produto, certo? Pronto, item 4.4 vem a necessidade pessoal. Pronto, aqui você vai colocar o cargo, função e as qualificações necessárias. Pronto, então, quais são os cargos que eu vou precisar na minha empresa? Cargos ou funções, né? Então, vou precisar de um assistente administrativo. Eu vou precisar de um caixa. Eu vou precisar de um gerente de logística. Eu vou precisar de um gerente comercial.
né? Eu vou precisar do vendedor, vou precisar Então, vai colocando todos os cargos que vocês vão precisar, pelo menos inicialmente, na empresa, e as qualificações necessárias. O que são as qualificações necessárias? São os requisitos que eu vou exigir para contratar cada função, cada cargo. Então, vendedor. Qual a qualificação com o vendedor? Eu quero que o cara, para vendedor, ele tem que ser no mínimo, né, ensino médio completo e um curso técnico na área de gestão, preferência comercial, né? Pronto, então isso aqui é um critério, é uma qualificação necessária. Ou não, o meu vendedor ele só precisa ter ensino médio, o meu vendedor só não precisa ensino fundamental completo. Enfim, você vai definir, certo? Quais são as qualificações necessárias para cada cargo, certo? Pronto, depois desse tópico aqui, a gente já vai partir para o plano financeiro. Eu vou falar, vocês vejam o próximo vídeo sobre o plano financeiro, certo? Que tem mais detalhes, e aí vocês, se tiver alguma dúvida, poderão estar tirando diretamente comigo, beleza?